Olá, olá e olá, tudo bem com você, líder? Seja muito bem-vindo ao Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Eu me chamo Júlio Cardoso e sou mentor de líderes. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que mexe muito com a cabeça de algumas pessoas, principalmente que querem começar na liderança, que são os famosos mitos sobre a liderança. A gente vai passar por pelo menos 10 desses mitos e a gente vai conversando e eu vou explicando para você por que as pessoas têm essa ideia, essa noção, por que criou-se esse tipo de estigma em cima desses mitos, tá bom? Dito isso, vamos lá então falar dos 10 mitos da liderança. E claro, como você já deve estar acostumado, eu estou muito tecnológico ultimamente, então além do meu caderno de anotações, eu tenho aqui comigo também as minhas anotações digitais. Então vamos lá. Primeiro mito relacionado à liderança. Quem é líder, nasce líder. Nossa, essa eu ouço desde sempre. Não existe isso. Ninguém nasce já sabendo exatamente o que é, ou o que vai ser, ou quando vai ser. Não é assim que funciona. O que pode ser que acontece sim é que você, um bebê, uma criança, tem predisposição a certos comportamentos, certas atitudes e habilidades por conta do meio onde você convive. É isso. A liderança não está na genética. É uma questão comportamental. Por isso que todo mundo pode se tornar um líder. Porque são questões comportamentais. Então ninguém nasce líder. Você pode ter uma predisposição para certos comportamentos que também têm relação com a liderança, mas que só vão ser efetivos, só vão funcionar se você também estimulá-los. A questão da comunicação, querer se envolver com as pessoas, ser alguém agregador, trabalhar em equipe. Ninguém nasce sabendo isso, não existe. Isso é mito. Então, ninguém nasce líder, certo? Esse é o primeiro mito aqui desmentido no Olá Líder Podcast. Próximo. O líder precisa saber tudo. Vou até falar de novo que esse mito aqui, ele persegue as pessoas que começam na liderança, que é: o líder precisa saber de tudo. Mito também. Porque um líder não tem como. Nenhum ser humano sabe tudo. Quem dirá o líder? O líder, ele vai ser aquela pessoa que vai trabalhar aspectos comportamentais, de relação com a sua equipe. E quando for para aspectos técnicos, ele muito mais vai fazer com que a sua equipe tenha autonomia para resolver os problemas do que ele, operacionalmente falando. Então não tem como um líder saber de tudo. Ele, claro, vai ter algum tipo de conhecimento de forma geral, de aspectos técnicos, de projetos. Se você for falar com um líder de contabilidade, no escritório de contabilidade, provavelmente ele também é um contador. Então ele vai saber sim aspectos técnicos, mas o foco dele vai ser em relação às pessoas. Se você trabalha, por exemplo, num call center, o seu líder, ele dificilmente vai entender todo o que funciona num projeto como você que está à frente na operação. A mesma coisa se a gente for para o lado dos esportes. O técnico muitas vezes também faz o papel de líder. Ele não necessariamente joga muito bem ativo naquele tipo de esportes. Por exemplo, no futebol. O técnico de um time de futebol, ele não precisa ter sido um grande jogador. Via de regra, não. Ele também não precisa atuar na posição de goleiro, por exemplo, para ensinar um goleiro. Ou um atacante para ser um atacante. Não. O líder não precisa disso. Se ele souber, ajuda, com certeza, mas não é necessário. Mas o ponto aqui é saber de tudo. O líder sabe de tudo? Não, ninguém sabe de tudo. Como que o líder vai saber? O que um líder faz é buscar informações para ajudar os seus colaboradores, mas saber de tudo não tem como. Ainda mais num mercado como o nosso, principalmente o atual, que tudo muda o tempo todo, inclusive agora, então não tem como saber de tudo. Tudo muda. Mas não é só por conta disso.
É porque o líder não precisa saber de tudo. Se ele souber informações da parte técnica, da parte operacional, vai facilitar o trabalho dele? Vai. Mas é isso que vai fazer o trabalho dele render? Não. Então, tenha isso como princípio. O líder não precisa saber de tudo. Não significa que ele não tem que saber nada, mas ele não precisa saber de tudo. Próximo. Ser líder é ter cargo. Também não. Ser líder não tem nada a ver com cargo. Isso é mito. Quem precisa de cargo para exercer liderança é chefe, que senta lá, não faz nada literalmente e só quer mandar nos outros. Isso não é liderar. A liderança, ela não exige um cargo, ela exige atitude. Uma pessoa que não tem um cargo de liderança, ela pode muito bem exercer liderança. Se a gente pensar dentro da escola, por exemplo, você está na escola, ensino médio, entre os alunos, sempre vai ter aquele que instiga o pessoal a fazer algumas coisas, seja na área de esportes, sempre tem aquele que, no futebol, principalmente aqui no nosso país, que é muito popular, que chama os outros para jogar futebol, ou aquele que reúne a galera para sair, ou mesmo aquele que reúne a galera para estudar. Ele não tem um cargo de liderança, ele é um aluno igual a todos os outros, mas ele estimula as pessoas a ter ação X, Y ou Z. No trabalho, funciona do mesmo jeito. O seu líder direto, que tem o cargo, talvez ele não represente para você uma liderança, mas aquele seu colega de trabalho que está com você no dia a dia, ele tira suas dúvidas, ele te ajuda, ele estimula o trabalho em equipe. Veja, ele não tem o cargo de liderança, mas é ele que estimula você, é ele que te auxilia, é ele que se conecta com você. Ele não precisa do cargo, mas ele, querendo ou não, ele exerce a liderança em você. Então, liderança não precisa de cargo. Isso é mito. Próximo mito. Líder forte não mostra vulnerabilidade. Outro mito. E esse aqui é muito enraizado, principalmente em relação a nós homens. Porque o homem, de forma geral, na nossa sociedade, ele tem medo de expor as suas vulnerabilidades. É claro que aqui precisa de alguns detalhes, algumas coisas que precisa se atentar. Tem uma frase que eu não lembro de quem é, mas diz assim: não sangre em mar de tubarões. Eu já devo ter dito isso aqui algumas vezes. Eu preciso lembrar de quem é essa frase. Mas o ponto é, quando você vai se expor e se abrir, mostrar sua vulnerabilidade para sua equipe, entenda que você, como líder, precisa ter uma equipe que esteja já coesa, ou seja, unida, que conversa com você, que seja uma equipe que está ali pelo resultado, para ajudar os outros, que quer crescer, que quer evoluir, que pensa no bem do projeto, pensa em si também, mas pensa no coletivo, para quando ouvir uma fragilidade, uma situação vulnerável, ela não usar isso contra você. Esse aqui é o detalhe que você tem que ter em mente. Porque você ser vulnerável num grupo, mostrar a sua vulnerabilidade num grupo de pessoas que já não querem tanto assim o seu bem, não vai ser algo bom para você. Você vai se prejudicar. Mas você é um líder que lidera pelo exemplo, é um líder que sabe aplicar feedback, sabe como montar um plano de ação, acompanha a sua equipe, pensa na evolução deles, no crescimento de cada um. Quando você abrir uma dificuldade, um desafio que está aparecendo para você, uma vulnerabilidade sua, as chances é que a equipe vai querer te ajudar. Ninguém vai te colocar para baixo, ninguém vai te diminuir, ninguém vai achar que você é fraco. As pessoas vão querer te ajudar. Um líder que mostra a sua vulnerabilidade, ele está sendo honesto. Afinal, como eu disse antes, ninguém sabe tudo. Nenhum líder sabe tudo, assim como nenhuma pessoa sabe tudo. Então é normal que haverá áreas da nossa vida que a gente não tem grande expertise. E quando você abre isso para a sua equipe tende a te ajudar. Certo? Próximo mito é o seguinte. Liderar é controlar tudo. Quem nunca ouviu isso?
o líder de verdade é aquele que tem todos os controles, ele tem todos os indicadores de cabeça, ele sabe onde a pessoa está, ele sabe tudo, quem faltou, quem chegou, quem está atrasado, quem não está, quem está entregando a meta, quem não está entregando a meta. Olha, ele até pode ter esse controle sim, o que não está errado, mas não significa que o líder vai ter o controle absolutamente de tudo. Quem costuma ter esse tipo de controle é o gestor, porque aí ele trabalha mais com números. O líder, ele vai ter uma influência sobre as pessoas. Ele não vai ter um controle sobre elas. Porque no final das contas, as pessoas são... como posso dizer? Elas fazem aquilo que lhe é influenciado. Ou seja, se eu sou um líder que influencia de forma positiva as pessoas, tende-se a acontecer que as pessoas vão atuar de maneira positiva. Agora, se eu sou alguém que fica fazendo microgerenciamento, que controlar tudo é isso, microgerenciamento. É aquela pessoa que fica em cima e pergunta: você já fez aquela atividade que eu te pedi? Não. Tá bom. Daqui 5 minutos ela volta. E aí? Você fez aquela atividade que eu te pedi? Aí você pensa: poxa, passou só 5 minutos, não tem como eu ter feito. Aí você fala: não. Passa 10 minutos, a pessoa volta. Não fez. 15 minutos, a pessoa volta. Meia hora. Isso não ajuda a pessoa a produzir mais. Isso atrapalha. Ninguém gosta de outras pessoas no nosso cangote aqui toda hora perguntando. E não é que as pessoas não querem trabalhar, não é isso. É que precisa dar tempo para que a pessoa consiga executar. Então, dizer que o líder tem controle de tudo acaba colocando ele nesse patamar de a pessoa chata que fica ali em cima de todo mundo o tempo todo. E não é assim que funciona. A bem da verdade, um gestor também não faz isso, não fica em cima toda hora. Ele acompanha os indicadores para ver como que está a performance da sua equipe. Então, o líder não tem o controle de tudo e nem precisa ter o controle de tudo. Ele precisa dar autonomia para as pessoas e precisa acompanhar, sim, a evolução do que elas têm feito, se as tarefas estão sendo entregues. É necessário, é fundamental, eu diria, que o líder dê espaço para os seus colaboradores. Porque senão como eles vão evoluir? Como é que eles vão crescer? Como é que eles serão pessoas mais independentes? Como é que você vai criar confiança, sendo que o tempo todo você está ali em cima deles? Não funciona de uma maneira positiva isso. Isso acaba afastando as pessoas, não é legal. Então, o líder sabe como conduzir a sua relação com seus liderados e consegue, sim, deixá-los à vontade, mas fazendo com que eles entreguem as suas atividades, as suas tarefas, as suas demandas, sem precisar ter o controle de tudo a todo momento e a toda hora, certo? Bem, dito isso, aqui já foram 5 mitos. Eu vou falar agora de mais 5 que esses prejudicam muito a liderança. Então vamos lá. Líder precisa ser amado por todos. Isso aqui já foi tema de um outro podcast que eu gravei específico para isso. De você não ser o líder herói. O líder herói ele tem um problema, que ele precisa ser amado. Ele precisa da validação dos outros, ele precisa que as pessoas gostem dele. O bom líder não é que ele quer que as pessoas não gostem dele, não é isso. É que ele não tem essa necessidade. O foco dele é nas pessoas para que elas consigam crescer, evoluir e atinjam resultado. Agora, o líder bonzinho, ele vai querer isso, que as pessoas gostem dele. Ele precisa ser amado, ele precisa que as pessoas fiquem reafirmando a todo momento o quanto ele é legal, o quanto ele é divertido, o quanto ele é demais. O problema desse líder e desse mito é que o líder bonzinho, ele não faz com que as pessoas evoluam. As pessoas se tornam dependentes dele. Ele não deixa ninguém crescer. Ele sempre deixa as pessoas presas a ele. Não são conexões que ele faz com as pessoas. O que ele faz está mais para um movimento de sugar aquilo que a pessoa tem de produtivo, de conhecimento, até ela se tornar dependente dele. Toda vez que ela vai precisar fazer algo novo, ela depende dele para seguir adiante. O líder acaba se tornando uma muleta para essa pessoa. Ela não consegue andar sozinha. Então, justamente por não conseguir andar sozinha,
causa essa dependência um do outro e esse líder acaba tendo essa pessoa na mão. Isso é péssimo para o desenvolvimento dessa pessoa e os colaboradores acabam não se desenvolvendo, ficam presos a esse líder e esse líder, com esse comportamento que não é sustentável, a longo prazo acaba se tornando inclusive uma pessoa estressada, porque ele tem esse amor, entre aspas, das pessoas em relação a ele, mas também gerou uma dependência. As pessoas não conseguem andar sozinhas. Ele não consegue sair de almoço tranquilamente. Ele não consegue sair de férias tranquilamente. Ele não consegue ir para reuniões tranquilamente, porque ele fica sempre pensando na operação. Então, o líder precisa entender o seu papel. E ele querer ser amado, o líder tem que ser amado, é um mito de líderes bonzinhos. Não existe isso. As pessoas não precisam amar você. Elas precisam respeitar o líder. Certo? Próximo. Este mito aqui, ele é tão interessante porque ele trabalha com um conceito que ele é inalcançável para qualquer ser humano. Esse mito é o seguinte: bons líderes não cometem erros. Como isso? Me explica isso. É impossível, não tem como. Todas as pessoas cometem erros. Querendo fazer o certo, as pessoas também cometem erros. A diferença é que não é de propósito. Mas ninguém sai de casa. Tem uma frase do Silvio Santos, né, o saudoso Silvio Santos, quando ele era bem novo, quando ele estava começando a TV dele, o SBT, tem uma frase dele que ele diz: ninguém sai de casa querendo errar. Ninguém acorda cedo, sai de casa, chega no trabalho já programado. Não, hoje eu quero errar. Hoje eu quero fazer tudo errado. Não. É claro que o discurso dele é bem mais longo do que isso e tem toda uma contextualização para isso. Eu quero pegar só esse recorte. O líder não sai de casa pensando que vai errar. Ele sai de casa como qualquer outro trabalhador, qualquer pessoa que se conecta com outros, pensando sempre em fazer o seu melhor, entregar o seu melhor. Mas a vida acontece. A mesma coisa com planejamento. Você não faz planejamentos na sua vida? Às vezes você vai, por exemplo, fazer uma compra, você faz um orçamento, aí você chega lá, o valor é outro. Significa que o dono do lugar é ruim ou que você é uma pessoa ruim que fez o orçamento errado? Não. Aumentou o preço, aumentou a matéria-prima, enfim. A mesma coisa acontece nas nossas vidas. Você planeja uma situação, você planeja uma ação que você vai tomar. Só que a vida acontece. E você precisa recalcular a rota. Eu costumo dizer isso quando você usa aplicativos de direção para te ajudar a chegar em algum lugar. Google Maps ou Waze. Você começa por um caminho. Se você tem que se desviar daquele caminho, o aplicativo geralmente aponta isso. Recalculando rota. Recalculando rota. O líder é a mesma coisa. Ele aponta uma meta, ele aponta um objetivo, monta um plano de ação para que tarefas sejam executadas. Só que ele pode ter errado na execução, na estratégia. Não significa que ele não tem um ideal, uma meta, um objetivo a alcançar. Significa apenas que ele errou na rota e precisa refazer. Então, líderes não são perfeitos. Líderes cometem erros também, porque todo mundo comete erro. Um líder é apenas um ser humano, como qualquer outra pessoa. Claro que muito bem instruído e sabe o que está fazendo, mas não é por isso que ele não vai errar. Vai acontecer do líder errar também. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu errei. No início de carreira, então, nossa, quantas vezes eu pensava comigo depois: caramba, esse jeito que eu falei não foi o melhor não, isso aqui foi ruim, eu poderia ter feito muito melhor que isso. Ou uma apresentação que eu fazia para as pessoas e todo mundo olhava com a cara de ué, ninguém estava entendendo. Ué, mas o que é isso que está falando? Ou então, eu começava a usar jargões muito técnicos e isso atrapalhava a minha comunicação com a minha equipe. Então, a gente vai aprendendo enquanto está fazendo. É claro que a gente tem uma noção antes, principalmente dentro da minha mentoria, eu ensino tudo isso. A você saber como se comunicar, a como se referir às pessoas, a como lidar e se conectar com os outros. Mas no caminho,
você acaba errando, mas o mais importante é você aprender com esses erros. É ser resiliente e seguir adiante. Certo? Então, líder não é perfeito. Próximo mito. Líderes devem trabalhar mais que os outros. Olha, eu não sei quem foi que criou esse mito, mas as pessoas têm uma falsa noção de que, não, você tem um salário maior que o meu, que geralmente é o que acontece, em alguns casos, dependendo da estrutura hierárquica e do valor de mercado, porque quando a gente fala de liderança, o líder ele está numa posição de hierarquia maior. Isso quando a gente fala de empresas comuns. Quando a gente fala, por exemplo, empresas tradicionais, quero dizer. Quando a gente vai para o campo do esporte, por exemplo, geralmente os jogadores têm salários muito maiores do que o técnico que representa ali a liderança. Mesmo que tenha lá entre os jogadores o capitão, que é o líder direto dentro do campo, falando especificamente de futebol, claro. Há o técnico, que é o cara que é o líder daquele time inteiro, inclusive do capitão, mas está fora do campo. De forma geral, o técnico não tem salário maior que os seus jogadores. Falando das estrelas, obviamente. Se a gente pensar em jogadores que estão começando, com certeza o salário do técnico é maior. Mas se você pegar grandes atacantes, grandes goleiros, dificilmente o salário deles vai ser menor do que o de um técnico. Trazendo isso para outras esferas, falando aqui do mundo corporativo, por exemplo. O líder, ele possivelmente vai ter um salário maior que seus analistas, que seus colaboradores, que seus consultores, por exemplo. Agora, se eles trabalharem com vendas, pode ser que por conta de comissão, eles tenham inclusive um rendimento pessoal, em termos de salário, maior que o próprio líder. E aí, como fica? Mas o ponto aqui, que eu quero dizer é, não significa que por eu ser líder e ter um salário maior, que eu tenho que fazer muito mais coisa que os meus colaboradores. Não faz sentido isso. Você fazer mais ou menos não tem relação com o salário que você recebe. Tem relação com o seu cargo. Então, cada cargo tem a sua descrição de atividades. E o líder vai ter o dele. Dentro de cada empresa, existe a descrição de cargos. Talvez na que você trabalhe não tenha isso muito claro para você, ou não esteja à mostra para todo mundo, ou de repente você trabalha numa empresa pequena e isso não está ainda formalizado, mas todo mundo tem as suas atuações. O líder tem as atuações dele. Não é mais e nem menos do que a equipe operacional. São os afazeres dele. Esse mito, quando diz que o líder deve trabalhar muito mais que todos, quer que o líder chegue primeiro que todo mundo e saia depois de todo mundo. Ele tem que chegar primeiro e sair por último. Não precisa. A não ser que ele seja o dono, um empreendedor que está ali no começo do seu negócio, ou ele tem um apego grande com o seu negócio. Não há necessidade de nada disso. O líder ele pode trabalhar a mesma carga horária que os seus liderados. A mesma. Agora, há questões estratégicas em cima disso. Horários diferentes. Por exemplo, a minha equipe começa a trabalhar 7 horas da manhã, eu entro 8 horas da manhã, porque aí, por exemplo, se eles saem 4 horas da tarde, eu saio 5 horas da tarde. Ou eu entro 1 hora mais cedo que a minha equipe e saio também 1 hora mais cedo. Depende da estratégia e vai depender também do local. O ponto é, independente de quantidade de carga horária, seja entrando 1 hora mais cedo, para sair 1 hora mais cedo, ou entrando 1 hora mais tarde, para sair 1 hora mais tarde, ou trabalhando no mesmo horário da sua equipe. O ponto é, o líder não vai trabalhar mais que todo mundo. Ele vai ter tarefas e atividades que não são as mesmas que a sua equipe realiza. É só isso. Ele não tem que trabalhar mais e nem menos. Próximo mito. Bons líderes resolvem todos os problemas. Essa aqui é muito boa, porque ela identifica de uma maneira que eu não sei de onde, geralmente é assim, né? Os mitos eles vêm do nada. Como se o líder fosse o grande resolvedor de problemas. De fato, nós somos sim solucionadores. Líderes são.
Porque, de forma geral, trabalhadores são solucionadores. Nós estamos no mercado resolvendo um problema, uma dor de alguém. Seja um desejo ou uma dor, mas estamos todos resolvendo. O líder, ele não vai conseguir resolver todos os problemas sozinho. É por isso que ele geralmente tem uma equipe. E essa equipe precisa desse líder para guiá-los para um caminho, para um objetivo, e muitas vezes para resolver um problema. O líder não vai resolver tudo sozinho. Sabe aquele ditado simples que talvez você já tenha ouvido? Eu não sou bom em ditados, mas vamos recordar isso aqui. O famoso duas cabeças pensam melhor que uma? Então, é mais ou menos assim que funciona. Claro que sozinho, se você pensar muito, se concentrar numa situação X, Y, Z, você consegue resolver. Mas você entende que tendo outros pontos de vista, e é isso que um líder faz, ele vai aglutinando, aglomerando, trazendo mais pessoas para conversar sobre assuntos X, Y, Z, para chegar na melhor solução para todo mundo. Então entenda que o líder não vai resolver nada sozinho. Ele vai dividir com a sua equipe. Pelo menos os líderes que entendem que fazer com que a sua equipe faça parte do processo vai deixar a liderança mais leve e vai se conectar muito mais com a sua equipe. Tá? E por último, e não menos importante, liderança é um talento individual. É uma situação que só você faz tudo, você resolve tudo e não é assim que funciona. A liderança, sim, ela é individual, ela parte de você, mas o líder, ele vai estimular os seus colaboradores. Ele vai, como eu disse no tópico anterior, ele vai estimular os seus colaboradores, ele vai estimular as outras pessoas para que elas possam colaborar. Um time se torna um time de verdade quando todos estão envolvidos para resolver um problema, para dar novas ideias, para conseguir impulsionar o projeto. O líder por si só é como se ele fosse o maestro de uma orquestra. Imagina o maestro, ele está lá na orquestra fazendo todo aqueles traquejos, aqueles manejos com a mão, direcionando as pessoas. É assim que funciona. Olha, você vai tocar desse jeito, você vai tocar desse outro. E ele vai sinalizando para todo mundo. Agora imagina uma orquestra que tenha só o maestro. Como que funciona? Não funciona. Imagina, tá lá o maestro sozinho, só ele com os papeizinhos dele lá e não tem ninguém. E aí? Como que isso segue adiante? Isso não é uma orquestra. Isso é um maestro sozinho no palco. Ele precisa dos seus músicos. Então todo líder precisa da sua equipe e sua equipe precisa do seu líder. Certo? Dito isso, esses foram os 10 mitos relacionados à liderança. Líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. E aí, o que você achou desses mitos da liderança? Você já tinha ouvido falar deles? Você, inclusive, já pensava em algum deles? Tenho certeza que aquele líder nasce líder, você provavelmente já ouviu. E se você quer seguir adiante, se desenvolvendo como líder, para além desses 10 mitos, eu vou deixar aqui abaixo o link para os meus cursos. O que está disponível no momento é o de feedback. Pode ser que outro também já esteja disponível no momento que você veja essa gravação, tá bom? Líder, mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar contigo aqui. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.